Minha irmã parou o brinde de seu casamento, apontou sua taça de champanhe para mim e anunciou para 300 convidados que ela havia reservado uma mesa especial de solteironas só para mim. A sala explodiu em risadas. O que ela não sabia era que o assento vazio ao meu lado pertencia ao chefe bilionário de seu marido. Se existe um aroma distinto e mensurável de dinheiro antigo e nova arrogância, ele cheira exatamente como o grandioso salão de baile da Estância dos Cisnes. O ar estava denso com a fragrância de orquídeas brancas importadas, perfume caro e a pressão quieta e sufocante de ser perfeito. Eu estava perto da escultura de gelo de 2 cisnes entrelaçados, segurando um copo morno de água com gás, tentando desesperadamente me misturar ao papel de parede de veludo. Eu era Elara Cavalcante, a irmã mais velha, distintamente menos glamourosa da noiva. Hoje não era o meu dia. Para ser brutalmente honesta, na minha família raramente era o meu dia. Minha irmã mais nova, Larissa, era a filha de ouro. Ela era radiante, social sem esforço e possuía um instinto implacável e predatório para a escalada social que nossa mãe, Joana, havia cultivado desde que éramos crianças. Larissa não queria apenas ser amada, ela exigia ser invejada. E hoje, casando-se com Heitor Mendes, o herdeiro de uma proeminente fortuna em imóveis e tecnologia, ela estava alcançando sua obra-prima definitiva. Elara, pelo amor de Deus, fique ereta, minha mãe sibilou, aparecendo do nada e alisando agressivamente o tecido do meu vestido. Era um vestido azul marinho pesado e discreto que Joana havia selecionado pessoalmente para mim. Suas palavras exatas na boutique foram: "É perfeito, Elara. É elegante e, mais importante, não vai tirar o foco das damas de honra." Tradução: era esquecível, um pouco sem graça e garantia que eu parecesse exatamente a irmã solteira de 31 anos que eu era. "Estou ereta perfeitamente, mãe", respondi, forçando um sorriso apertado. "Bem, tente parecer feliz. A família de Heitor é muito observadora. Não queremos que eles pensem que você está amarga porque sua irmã mais nova está caminhando para o altar antes de você." Antes que eu pudesse me defender da acusação absurda, um sino ecoou pela sala sinalizando para os convidados encontrarem seus assentos para a recepção. Eu me dirigi ao enorme gráfico de assentos de vidro iluminado na entrada do salão de baile. Eu examinei a mesa 1, a enorme mesa principal reservada para o grupo nupcial e família imediata. O nome de Joana estava lá. O de meu pai, Tomás, estava lá. Eu li os nomes das 7 damas de honra de Larissa, uma brigada aterrorizante de executivas de RP, com contorno pesado e influenciadoras do Instagram. Continuei lendo. Meu nome não estava lá. Eu franzi a testa, passando para a mesa 2. Família estendida de Heitor. Mesa 3. Associados de negócios de elite da família Mendes. Continuei rolando pelo painel de vidro. Mesa 10. Mesa 25. Finalmente, bem perto do final, escrito em uma caligrafia ligeiramente menor que o resto, eu encontrei: Elara Cavalcante, mesa 42, mesa 42. Eu me virei e olhei sobre o mar de mesas meticulosamente decoradas. Eu tinha que passar pelo piso de dança, pelos bares secundários e pelos arranjos florais imponentes para encontrá-la. A mesa 42 estava enfiada no canto mais distante do salão de baile, praticamente beijando as portas de madeira oscilantes que levavam à cozinha de catering. O ar aqui não cheirava a orquídea branca. Cheirava a costela assada, sabão de prato industrial e pânico. Eu me sentei sentindo um rubor quente de humilhação subindo pelo meu pescoço. Olhei para meus companheiros de mesa. Havia a tia Beatriz, que atualmente discutia com sua colher de sopa, e o primo Eugênio, que cheirava levemente a naftalina e havia adormecido antes mesmo das saladas serem servidas. Havia uma cadeira vazia diretamente à minha esquerda, com um cartão de lugar em branco. Eu estava sentada na ilha dos brinquedos desajustados. Minha própria irmã havia me banido para as franjas absolutas de seu casamento. Tentei engolir o nó na garganta. Apenas sobreviva aos brindes, eu disse a mim mesma. Coma o jantar, saia pela porta lateral e pegue um Uber de volta para o hotel. 1 hora se passou. O tilintar de copos sinalizou o início dos discursos. O padrinho de Heitor deu um discurso previsivelmente vulgar, mas com som caro. Meu pai deu um tributo emocionado. Então Larissa pegou o microfone. Ela estava deslumbrante em seu vestido sob medida,
a luz capturando os diamantes em sua garganta. Ela agradeceu aos pais de Heitor, agradeceu suas damas de honra, chamando-as de suas irmãs de alma. E então seus olhos varreram a sala, olhando além dos VIPs, além do piso de dança, focando no canto escuro perto da cozinha. E é claro, tenho que agradecer a minha irmã mais velha, Elara. Larissa ronronou no microfone. Uma equipe de câmera girou fisicamente, tentando me localizar. Nós honestamente não tínhamos certeza se ela iria conseguir hoje. Larissa continuou, sua voz pingando com falsa simpatia. Quando o RSVP voltou sem um acompanhante novamente, eu disse a Heitor, temos que fazer algo especial para ela. Então vamos todos dar uma grande rodada de aplausos para Elara, segurando o forte dos solteiros na mesa 42. Nós até deixamos uma cadeira vazia ao lado dela, só por precaução, caso o príncipe encantado decida invadir a recepção. O técnico de iluminação, perfeitamente sincronizado pela minha irmã, girou um holofote branco duro e cegante diretamente sobre mim. Por 3 segundos agonizantes, houve silêncio, e então as risadas começaram. Elas ondularam pela sala, risadinhas educadas se transformando em diversão genuína e estrondosa de 300 estranhos. Tia Beatriz bateu palmas entusiasticamente, totalmente alheia à crueldade da piada. Eu fiquei estada congelada. Heitor estava rindo tanto que tinha que enxugar uma lágrima do olho. Não era apenas uma piada, era uma execução pública da minha dignidade. Ela queria cimentar sua vitória, mostrar aos novos sogros de elite exatamente onde eu estava na hierarquia da vida. Eu era o conto cautelar, a irmã solteirona. O holofote misericordiosamente se apagou, me deixando piscando na luz fraca do meu canto. O calor no meu rosto era insuportável. Peguei minha clutch, me preparando para me levantar e sair pelas portas da cozinha atrás de mim. Eu não me importava mais em causar uma cena. Eu só queria desaparecer. Mas assim que minha mão envolveu a alça da minha bolsa, as pesadas portas de carvalho do corredor de serviço se abriram e um homem entrou. Ele não parecia um caterer, nem um convidado perdido. Ele se movia com uma graça quieta e letal que instantaneamente fazia a energia frenética da equipe de catering se abrir ao redor dele como um mar vermelho. Ele era alto, vestido em um terno sob medida azul meia-noite, que sussurrava riqueza em vez de gritar. Lá, com cabelo escuro ligeiramente despenteado pelo vento e uma mandíbula angular afiada. Ele parou, ajustando seus punhos, seus olhos escuros e penetrantes varrendo a sala cavernosa. Ele olhou para a grandiosa mesa principal, onde Larissa ainda se banhava nos aplausos de seu discurso. Então, ele olhou para o gráfico de assentos que presumivelmente pegou no foyer. Eu o observei do meu canto sombrio. Vi seus olhos se estreitarem enquanto olhava para a mesa 1. Segui seu olhar. Bem ao lado de Heitor, indo deveria ser um assento de honra suprema, sentava um cara chamativo de 20 e poucos anos em um blazer de veludo filmando alto um vídeo do TikTok. Larissa, em sua obsessão com ótica perfeita e mesa principal cheia, deve ter entrado em pânico quando esse convidado misterioso se atrasou e preencheu seu assento vazio com um de seus amigos influenciadores. O homem não parecia bravo. Se algo, um sorriso irônico e altamente divertido brincava em seus lábios. Ele largou o gráfico de assentos em uma bandeja próxima, contornou todo o mar de mesas proeminentes e caminhou diretamente para o fundo da sala, em direção às portas da cozinha. Em direção à mesa 42, eu congelei quando ele parou bem na nossa mesa. Ele olhou para o primo Eugênio dormindo, deu um aceno educado para a tia Beatriz e então seus olhos pousaram em mim. De perto, seus olhos eram de um cinza tempestuoso impressionante. Ele casualmente colocou a mão no encosto da cadeira vazia ao meu lado, a cadeira do príncipe encantado sobre a qual Larissa havia acabado de me zombar. Diga-me, disse ele, sua voz um barítono profundo e ressonante que enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Este assento está realmente reservado para um príncipe hipotético, ou você se importa se um atrasado profundamente jet-lagged invadir a fortaleza? Eu o encarei, meu cérebro entrando em curto-circuito. Você ouviu isso? Eu estava no foyer, ele respondeu, puxando a cadeira e se sentando com elegância sem esforço. Sua irmã tem uma excelente projeção e parece ter uma personalidade aterrorizante. Soldante, aliás. Ele ofereceu a mão. Eu a peguei. Seu aperto era firme e quente. Elara,
a supostamente trágica solteirona da mesa 42. Dante soltou uma risada baixa, pegando um copo de água limpo e servindo-se da jarra. Bem, Elara, como alguém que ativamente evita a fila da frente desses circos, acho que a mesa 42 é o melhor imóvel da sala. Temos acesso direto à cozinha, exposição mínima ao ego da noiva, e não temos que fingir nos importar com os arranjos centrais. Eu não pude evitar a risada que escapou dos meus lábios. A humilhação esmagadora de 5 minutos atrás começou a recuar, substituída por uma curiosidade bizarra e surreal. Quem é você? Você definitivamente não é parente da noiva e não parece arrogante o suficiente para ser um dos irmãos de fraternidade de Heitor. Dante sorriu, tomando um gole de água. Conheço Heitor pelo trabalho. Ele me convidou. Eu me atrasei em Londres fechando um negócio, então perdi a cerimônia. Imagino que entrar naquele holofote mais cedo foi uma experiência e tanto para você. Eu sobrevivi a piores. Eu menti, olhando para minhas mãos. Larissa tem um jeito único de se sentir mais alta cortando as pernas de todo mundo. A insegurança geralmente usa o vestido mais barulhento. Dante observou baixinho. Ele se inclinou ligeiramente, seu foco inteiramente em mim, me fazendo sentir como se fôssemos as únicas 2 pessoas na sala caótica. Pelo que vale, Elara, o azul marinho combina com você. Você é a única mulher nesta sala que não parece estar tentando desesperadamente provar algo. Um rubor genuíno subiu pelas minhas bochechas. Eu não era elogiada há meses, muito menos por um homem que parecia poder comprar e vender toda a estância dos cisnes. Caímos em uma conversa fácil e magnética. Eu soube que ele odiava a cobertura de fondant, preferia o uísque ao champanhe e achava Casamentos da Alta Sociedade um estudo psicológico fascinante sobre a vaidade humana. Eu me vi contando a ele sobre meu escritório de arquitetura, minha paixão por restaurar edifícios históricos e a vida quieta e pacífica que construí longe da escalada social implacável da minha família. Ele escutava com uma intensidade quase desconcertante, fazendo perguntas afiadas e inteligentes. Estávamos rindo de uma piada que ele fez sobre o primo Eugênio, roncando quando notei uma mudança repentina na atmosfera da sala. O bate-papo ambiente havia caído. Olhei para cima. Na mesa 1, o noivo, Heitor, havia se levantado. Ele estava pálido, translúcido na verdade. Estava olhando diretamente para nosso canto, boca ligeiramente aberta. Ele bateu freneticamente no ombro de Larissa e apontou dedos trêmulos em direção à mesa 42. «Au», murmurei. «Acho que o noivo acabou de te ver». Dante nem virou a cabeça. Ele apenas tomou um gole lento e deliberado de sua água. «Deixe ele olhar». Larissa, seguindo o dedo trêmulo de seu novo marido, fixou os olhos em nossa mesa. Mesmo a 100 pés de distância, eu podia ver a confusão contorcendo seu rosto perfeitamente empoado. Ela sussurrou furiosamente para Heitor, que parecia à beira de um ataque cardíaco. De repente, Larissa juntou sua saia volumosa e massiva e começou a andar rapidamente pelo salão de baile. Heitor a seguiu como um filhote aterrorizado. Convidados viraram as cabeças, observando a noiva abandonar seu trono VIP para marchar em direção às portas da cozinha. «Eles estão vindo para cá», sussurrei, minha ansiedade voltando. «Por que Heitor parece prestes a chorar?» Dante se recostou na cadeira, cruzando uma perna longa sobre a outra, parecendo completamente despreocupado. «Heitor depende da minha firma de capital de risco para manter sua pequena startup de tecnologia flutuando, Elara. Na verdade, minha firma possui 70% da empresa dele. Sou Dante Lombardi». Meu estômago caiu até os pés. Dante Lombardi, o magnata de tecnologia bilionário, implacável e elusivo. Eu havia lido sobre ele na Forbes. Ele era o homem financiando a própria fortuna com a qual Larissa estava se casando. «Você é o chefe de Heitor», eu respirei. «Prefiro dono». Dante corrigiu com um brilho escuro e divertido nos olhos. «E agora, sou apenas um cara sentado na melhor mesa da sala». Larissa chegou à nossa mesa, ligeiramente sem fôlego, seus olhos disparando freneticamente entre mim e o bilionário sentado casualmente ao meu lado. O tom doce e condescendente que ela usualmente reservava para mim desapareceu, substituído por uma oitava alta e em pânico. «Senhor Lombardi», Larissa ofegou, forçando um sorriso largo e em pânico. «Estamos tão incrivelmente honrados que o senhor pôde vir. Mas, meu Deus, houve um erro terrível, terrível com os assentos.
A planejadora do casamento deve ter enlouquecido colocando o senhor aqui atrás no escuro. Heitor chegou um segundo depois, suando através de seu smoking sob medida. Dante, senhor, eu sinto muito. Temos um assento para o senhor na mesa principal, bem ao nosso lado. Por favor, deixe-me acompanhá-lo até a frente. Dante não se levantou, nem descruzou as pernas. Ele olhou para Larissa, depois para Heitor, sua expressão se tornando gelo. Não há erro, Heitor, disse Dante, sua voz fria o suficiente para congelar o champanhe nas taças deles. Eu cheguei tarde e vi que meu assento havia sido dado a alguém filmando uma rotina de dança. Então, encontrei um assento muito melhor. Não, nós vamos expulsá-lo. Larissa interrompeu desesperadamente, me encarando como se isso fosse de alguma forma minha culpa. Nós vamos limpar a mesa agora mesmo. O senhor absolutamente não pode sentar aqui atrás com Elara. Esta é a mesa de overflow. Dante virou a cabeça lentamente, olhando para mim com um calor que contradizia completamente o gelo que dirigia à minha irmã. Eu discordo completamente, Larissa, disse Dante, sua voz ecoando com autoridade quieta e absoluta. Estou tendo uma noite genuinamente maravilhosa, exatamente onde estou, conhecendo sua irmã notável. Então, se não se importam, estávamos no meio de uma conversa. O silêncio que caiu sobre nós quatro foi ensurdecedor. A mandíbula de Larissa estava literalmente aberta. Heitor parecia querer que o chão o engolisse inteiro, e eu estava sentada lá na mesa 42, sentindo o peso pesado e sufocante de uma vida de humilhação subitamente se levantar dos meus ombros. O silêncio irradiando da mesa 42 parecia denso o suficiente para rachar os alicerces da estância dos cisnes. As mãos manicuradas de Larissa realmente tremiam. A pesada pulseira de tênis de diamantes, uma peça da Cartier que Heitor havia se gabado de poder pagar, brilhava sob a iluminação periférica fraca. Seus olhos disparavam da expressão inflexível de Dante para meu rosto, buscando uma piada que não estava vindo. Senhor Lombardi, por favor, Heitor praticamente implorou, sua voz caindo uma oitava em uma tentativa desesperada de recuperar alguma masculinidade. A mesa principal está esperando pelo senhor. O CEO da Vanguard Logistics está sentado lá. O prefeito está lá. Temos uma garrafa vintage de Dom Perignon esperando para ser aberta. Dante finalmente olhou para Heitor. O brilho divertido em seus olhos cinza tempestuosos havia desaparecido completamente, substituído pelo olhar glacial calculista de um homem que rotineiramente desmantelava corporações antes do café da manhã. Heitor, disse Dante suavemente, seu tom conversacional mas revestido de aço absoluto, eu não me importo com a Vanguard Logistics. Eu não me importo com o prefeito. E certamente não me importo com champanhe caro. O que eu me importo é com a ótica de um fundador cuja rodada de funding Série B está atualmente sangrando dinheiro enquanto faz um casamento de R$500 mil enquanto demite sua equipe de desenvolvimento. A cor drenou completamente do rosto de Heitor. Ele parecia ter sido fisicamente atingido. Larissa soltou um pequeno suspiro abafado. Eu vim hoje à noite, Dante continuou, baixando a voz para que apenas nós quatro pudéssemos ouvir, porque queria ver exatamente para onde meu capital estava indo. Devo admitir, as orquídeas brancas importadas e as esculturas de cisnes de gelo imponentes são um toque impressionante, muito frugal. Senhor, eu posso explicar os relatórios trimestrais, Heitor gaguejou, suor agora visivelmente brotando em sua testa. O casamento foi em grande parte financiado por... Guarde para a reunião do conselho de segunda-feira de manhã, Heitor. Dante interrompeu sem esforço. Ele acenou com a mão dispensando. Volte para sua noiva. Volte para seu holofote. Elara e eu estamos discutindo a integridade estrutural de casarões históricos do século XIX, que é infinitamente mais estável do que seu modelo de receita atual. Heitor engoliu em seco, assentindo mecanicamente. Ele agarrou o braço de Larissa, puxando-a de volta. Minha irmã, pela primeira vez em seus 30 anos de vida, estava completamente e totalmente sem palavras. Ela me encarou, uma mistura complexa de horror, inveja e pura descrença contorcendo suas feições, antes de se deixar ser arrastada de volta para as luzes brilhantes do piso de dança. Eu soltei uma respiração que não percebi que estava segurando. A tensão em meus ombros lentamente começou a se desenrolar. Isso era estritamente necessário? Perguntei baixinho, olhando para Dante.
Absolutamente, ele respondeu, tomando um gole calmo de sua água. Eu desprezo valentões e desprezo maus investimentos. Heitor acontece de ser ambos. Além disso, ele interrompeu você. Você estava me contando sobre a restauração do edifício histórico, e assim, o bilionário voltou seu foco para mim, agindo como se não tivesse acabado de mentalmente decapitar o noivo em sua própria recepção de casamento. Nas próximas 2 horas, um fenômeno bizarro ocorreu. A mesa 42, a ilha dos brinquedos desajustados enfiada contra as portas do catering, silenciosamente se tornou o centro absoluto de gravidade no salão de baile. A notícia se espalhou como fogo selvagem entre os convidados de elite sobre quem estava sentado no canto escuro. De repente, o caminho isolado para nossa mesa se tornou a rota mais trafegada do local. Políticos proeminentes, socialites ricos e executivos de tecnologia começaram a fazer desvios óbvios e dolorosamente transparentes, passando por nossa mesa na esperança de chamar a atenção de Dante. Sempre que alguém ousava se aproximar e nos interromper, Dante era impecavelmente educado, mas impiedosamente breve. E toda vez, sem falha, ele me apresentava. Jonathan, bom te ver. Você já conheceu Elara Cavalcante? Ela é a arquiteta principal na Weston e Hughes, Dante diria, sua mão descansando levemente no encosto da minha cadeira. Esses titãs da indústria, pessoas que normalmente olhariam através de uma mulher em um vestido azul marinho sem graça, eram subitamente forçados a apertar minha mão, perguntar sobre meu trabalho e me tratar com reverência profunda porque Dante Lombardi exigia isso. Eu observava a Larissa do outro lado da sala. Ela estava sentada em sua magnífica mesa principal, cercada por seus amigos influenciadores e o prefeito. No entanto, ela parecia completamente miserável. Sua noite grandiosa e triunfante havia sido sequestrada. O fotógrafo, sentindo a verdadeira dinâmica de poder na sala, continuava sutilmente direcionando sua lente para a mesa 42. Então veio o teste definitivo, minha mãe. Eu vi Joana atravessando o piso, desviando de garçons com a determinação de um míssil buscador de calor. Ela havia reaplicado seu batom e colado seu sorriso mais bajulador e aristocrático. Oh, Elara querida! Joana arrulhou alto enquanto se aproximava, apertando meu ombro com afeto fingido. Eu estive procurando por você em todo lugar. Eu quase ri. Eu estava sentada na mesma cadeira exata que ela praticamente havia me designado. Joana imediatamente pivotou todo seu corpo para encarar Dante. E você deve ser Dante Lombardi. Eu sou Joana Cavalcante, a mãe da noiva. Estamos simplesmente tão indizivelmente felizes que o Senhor pôde nos agraciar com sua presença. Heitor fala maravilhas de você. Dante se levantou, uma cortesia que ele não se incomodou em estender ao prefeito. Ele abotoou o paletó do terno, olhando para minha mãe com desapego educado e gelado. Sramiro Cavalcante, disse Dante. A senhora deve estar incrivelmente orgulhosa. Joana sorriu radiante, o peito inchando. Oh, sim. Larissa está simplesmente radiante hoje, não está? Ela e Heitor são o casal perfeito. Eu não estava falando de Larissa, Dante corrigiu suavemente. Eu estava falando de Elara. Fiquei fascinado por suas ideias sobre restauração histórica a noite toda. É raro encontrar alguém com uma mente tão brilhante e autêntica em multidões como esta. A senhora criou uma mulher notável. Minha mãe congelou. Seu sorriso permaneceu, mas seus olhos ficaram vazios. Ela olhou para mim, genuinamente confusa, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ela havia passado a vida inteira preparando Larissa para o holofote, completamente alheia ao fato de que eu não precisava de um holofote. Eu só precisava da audiência certa. Sim, bem, Elara sempre foi nossa trabalhadora quieta. Joana gaguejou, visivelmente desconfortável em me elogiar. Aproveite a noite, Sr. Lombardi. Ela se afastou apressada, completamente fora de seu elemento. Dante se sentou novamente, virando seus olhos cinza tempestuosos para mim. Acho, murmurou ele, que causamos danos colaterais suficientes por uma noite. Já teve o suficiente da costela e da vaidade? Eu olhei para meu copo de água vazio, depois para o piso de dança onde Heitor estava bebendo agressivamente um shot de tequila, parecendo um homem marchando para a forca. Mais do que o suficiente, eu sorri. Bom, disse Dante, se levantando e oferecendo sua mão, porque o ar aqui está sufocante. E há um pequeno restaurante italiano aconchegante no bairro dos Jardins
que faz um risoto trufado que vai fazer você esquecer esta noite completamente. Vamos sair daqui. Eu não hesitei. Coloquei minha mão na dele. Nós não caminhamos pelo piso de dança para fazer uma saída grandiosa. Não paramos na mesa principal para dizer adeus. Em vez disso, empurramos pelas pesadas portas de madeira do catering logo atrás da mesa 42, deslizando para a cozinha caótica iluminada por fluorescentes. Navegamos por chefes suados e pilhas altas de pratos sujos, emergindo pela saída de serviço dos fundos para o ar fresco e nítido de outono. Um Maybach preto elegante estava ocioso perto da doca de carregamento. Um motorista imediatamente saiu para abrir a porta. Enquanto eu deslizava para os bancos de couro, olhei para trás para o exterior grandioso da estância dos cisnes. O baixo abafado do DJ do casamento batia contra as paredes de tijolo. Dentro, minha irmã tinha tudo o que ela sempre havia tramado, mas enquanto o carro se afastava, deixando a estância no retrovisor, eu percebi que não a invejava nem por um segundo. Eu estava livre. Os meses seguintes se desenrolaram como uma sequência rápida de karma divino. Fiel à sua palavra, Dante auditou a empresa de Heitor naquela segunda-feira. A má gestão financeira era impressionante. Heitor foi destituído sem cerimônia de seu título de CEO, rebaixado a um papel operacional padrão com seu equity cortado. O penthouse de luxo que eles haviam alugado de repente estava fora do orçamento deles, forçando Larissa a cancelar silenciosamente sua matéria em revista de design de interiores glossy. Eles permaneceram casados, mas a fachada de perfeição foi destruída. As postagens nas redes sociais de Larissa se tornaram notavelmente menos frequentes. O brilho arrogante substituído por uma necessidade frenética de provar que eles ainda eram relevantes. Quanto a mim, minha vida tomou uma trajetória completamente diferente. Durante nosso jantar naquela noite, Dante não ofereceu apenas romance. Ele ofereceu o contrato de uma vida. Ele havia recentemente comprado uma grande estância decadente do século XIX no Vale do Paraíba e precisava de uma arquiteta principal que entendesse como preservar sua alma enquanto modernizava sua estrutura. Eu aceitei o trabalho. Saí do meu papel sufocante na antiga firma, comecei minha própria prática independente e despejei meu coração no projeto do Vale do Paraíba. Dante e eu mantivemos as coisas estritamente profissionais pelos primeiros 3 meses, mas revisões de plantas tarde da noite se transformaram em jantares quietos e visitas ao local se transformaram em escapadas de fim de semana. A conexão que se acendeu no canto escuro da mesa 42 floresceu em algo profundo, inegável e ferozmente protetor. Um ano após o casamento, eu estava na varanda de pedra espaçosa da estância recém-restaurada no Vale do Paraíba, segurando uma taça de champanhe realmente caro. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado quente sobre os gramados cuidados. Eu estava usando um vestido de seda verde esmeralda deslumbrante que eu mesma havia escolhido. Não era sem graça, não era para se misturar, era para ser visto. Senti braços fortes envolverem minha cintura por trás. Dante descansou o queixo no meu ombro, olhando para a propriedade que havíamos trazido de volta à vida juntos. Você está linda, murmurou ele, pressionando um beijo no meu pescoço. Estou só feliz que não há holofote necessário. Eu ri baixinho, me recostando nele. Você nunca precisou de um, Elara, disse ele baixinho. Você só precisava estar sentada na mesa certa. Eu sorri, tomando um gole do meu champanhe. Minha irmã havia tentado me fazer uma piada, me banindo para as sombras para elevar seu próprio status, mas ela esqueceu um detalhe crucial sobre as sombras. É aí que você pode ver claramente tudo e todos exatamente como eles são. A doce vingança de Elara satisfez sua alma? Às vezes, a melhor karma é simplesmente viver sua verdade e deixar o universo cuidar do resto. Se você amou esta história de romance inesperado e vindicação definitiva, clique no botão de like, compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de seu valor e se inscreva para mais dramas incríveis da vida real. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito com Larissa?